Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do abacate, que é muito promissor aqui no Brasil. Eu vou comentar de uma possível crise na produção de arroz no mundo, uma situação muito preocupante. Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, vai falar do mercado da pecuária de corte. Eu vou comentar do aumento da taxa de juros do setor agropecuário e vou conversar também com Ademar Leal. O Ademar Leal é agropecuarista e empresário do setor de nutrição animal. E nós vamos falar sobre silagem de capim Mombaça. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do abacate. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Abacate, mais de 500 variedades são conhecidas no mundo. E a Embrapa as classifica em dois grandes grupos. As de clima tropical, comuns em zonas menos altas, que é o caso das variedades nativas brasileiras, e as de clima subtropical, que são melhores adaptadas em altitude acima de 1.500 metros, como as mexicanas e também as guatamalense. É o caso do abacate conhecido como avocado. No Brasil, apesar de não haver estimativas oficiais, existem abacates aqui no Brasil e acredita-se também que pouco mais de 11 mil hectares correspondem à variedade tropical e quase 7 mil hectares ao avocado. Ainda assim, outras variedades são cultivadas no país, o que permite que o país produza a fruta o ano todo, com a entre-safra de uma variedade sendo complementada pelo início da outra. Apesar disso, a produção da fruta tem maior concentração no primeiro semestre, quando são colhidas as variedades de maturação precoce e de meia estação. A região sudeste é responsável por 80% da produção nacional, a região sul por 10% e o nordeste 8%. Apesar de o sudeste se destacar, a produção nordestina é a que mais cresce. São Paulo é responsável pelas maiores áreas de produção no Brasil. E no que se refere ao uso de tecnologia, além do estado paulista, Paraná e Minas Gerais também se sobressaem. O abacateiro se adequou melhor edafoclimaticamente nesses estados, que registram temperaturas nem tão frias, nem tão quentes, e adequada pluviosidade, chuva. A colheita, de modo geral, é concentrada no primeiro semestre, mas isso depende de variedade para variedade. E agora eu vou comentar sobre uma possível crise de arroz no mundo. Uma situação muito preocupante, a produção de arroz está caindo em nível mundial e elevando os preços, sobretudo, para a região da Ásia-Pacífico, que consome 90% do grão. De acordo com a consultoria Fitch Solutions, Country Risk and Industry, o mercado global de arroz deve registrar este ano um déficit global de 8,7 milhões de toneladas, o maior de 2 décadas. Em nível mundial, o impacto mais evidente do déficit global de arroz foi e ainda é deixar os preços do arroz nos mais altos da década, do que o arroz é o alimento básico em vários mercados da Ásia. Os preços são um importante determinante da inflação dos preços dos alimentos e da segurança alimentar, especialmente para as famílias mais pobres. Entre as causas da escassez de arroz estão a guerra na Ucrânia, bem como do mau tempo em grandes produtores de arroz como a China e o Paquistão. Na segunda metade do ano passado, faixas de terras agrícolas no maior produtor mundial de arroz, a China, foram assoladas por fortes chuvas de verão e inundações. O arroz
é uma cultura vulnerável e tem maior probabilidade de perda simultaneamente de colheita durante um evento como o El Niño. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o aumento da taxa do setor agropecuário. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e também presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Santa Catarina, José Severino Pedroso, ele disse que taxar o agro resulta em fome, inflação e miséria. Ele chamou de ignorância, má-fé, oportunismo e dificuldade para compreender a complexa realidade brasileira, o fato de alguém defender a taxação do agro. Aumentar a tributação do agro, como mostram experiências desastrosas em outros países, resulta em desestímulo de todos os atores da cadeia produtiva, queda de produção, aumento generalizado dos alimentos, inflação, carestia, fome e miséria. E os pobres serão sempre os mais prejudicados. O governo federal não planeja reduzir despesas, enxugar o tamanho da máquina, mas quer tributar um setor que gera 25% das riquezas, gera 1 em cada 5 postos de trabalhos formais e responde pela metade das exportações brasileiras, colocando 150 bilhões de dólares em divisas para o superávit comercial. A população ocupada no agronegócio brasileiro supera 19 milhões de pessoas, sendo que somente na agroindústria o contingente ocupado é de 4 milhões de trabalhadores. Isso representa bilhões de reais em salários e rendimentos injetados mensalmente na economia. Não há dúvida que o país necessita de uma ampla, justa e racional reforma tributária, mas existe consenso sobre essa matéria. E agora Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, vai falar um pouquinho sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Eu estou aqui hoje trazendo para vocês as respostas de alguns dos questionamentos que a gente acaba recebendo nas nossas mídias sociais. Bom, o primeiro deles aqui é perguntando sobre a previsão de alta para 2025, se essa previsão de alta vai ser apenas para as categorias dos bezerros, as categorias ali do gado de reposição, ou se isso vai pegar para todas as categorias no mercado pecuário da bovinocultura. Bom, a resposta é que sim, vai haver recuperação aí para todas as categorias, visto que a gente vai ter uma retenção de matrizes. E essa retenção de matrizes vai trazer a recuperação da arroba do boi gordo, essa alta aí, porque você tem uma menor disponibilidade da matéria-prima, para a formação dos preços aí da carne como um todo no mercado. Outro questionamento aqui é se essa aproximação com a China, pode aumentar as exportações de carne bovina para lá. Sim, também a resposta é positiva, essa aproximação com a China pode estar aumentando aí os nossos números, com relação à exportação. O USDA soltou um dos relatórios, onde aí a expectativa de exportação do Brasil aí para a China era de 3 milhões de toneladas, e aí esse cenário aumentando para 3,3 milhões, isso muito puxado pelo mercado chinês, nosso principal comprador. Outra pergunta aí é falando aí em questão aos insumos para confinamento, como que está a situação nesse momento, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento de pressão para cima tanto do milho quanto da soja, Os dois aí principais componentes de ração, pensando em confinamento, estão com os preços pressionados para esse mercado, E a gente vê uma entrada de super safra, de soja, tanto para soja quanto para milho, e pode trazer aí uma pressão ainda maior para cima desses produtos, E ainda pegando os demais insumos que eles devem estar acompanhando isso, a gente está vendo aí o dólar trabalhando um pouco mais abaixo também, que traz aí uma redução, uma queda em relação aos preços desses insumos e demais commodities também. E aí uma outra pergunta falando aí dos rumores do WhatsApp, que a soja poderia voltar a R$80 a saca, O que a Scott Consultoria acha disso? E a resposta é que é muito difícil que os preços retornem aos patamares que eram em 2019, A última vez que a gente viu a saca de soja aí negociada a R$80 foi para o ano de 2019, e é muito difícil, isso só poderia ocorrer se tivéssemos aí a queda, dos custos de produção, que hoje em dia é o que sustenta um pouco aí os preços
né, visto como uma commodity também, quem fornece o preço é justamente quem está comprando, mas também a formação dos preços aí em relação ao custo de produção ainda estão altos, e também só se a gente tivesse uma safra muito grande, a super safra a gente até está tendo, mas uma ausência de demanda no mercado por algum outro motivo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. E agora vamos comentar sobre um dos maiores patrimônios de pesquisa do Brasil, que é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que completou 50 anos agora no último dia 26 de abril. E segundo dados da Embrapa, em 2022 foi registrado um lucro social de 125,8 bilhões de reais gerados a partir do impacto econômico do setor agropecuário, de 172 tecnologias e cerca de 110 cultivares desenvolvidas por pesquisas da empresa, que completou, como nós dissemos, 50 anos no último dia 26. Foram gerados 95.171 empregos. Em 2021, o lucro social ficou em 81,5 bi. Entre os fatores que contribuíram para o aumento do resultado em relação ao ano anterior está o impacto econômico da tecnologia de fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja, pois os produtores de soja brasileiros, eles economizaram mais de 72 bilhões de reais em 2022, deixando de comprar fertilizantes nitrogenados. O foco da empresa, da Embrapa, para os próximos anos, seguirá no contexto da segurança alimentar, com a adaptação de culturas para regiões tropicais, com tolerância à seca e maior resistência a eventos climáticos extremos, a pragas e doenças de maneira sustentável. Atualmente, o Brasil possui em torno de 18 milhões de hectares ocupados por sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. A previsão da Embrapa é chegar a 35 milhões de hectares ocupados por esse sistema em 2030. Para cada R$1 aplicado na Embrapa no ano passado, foram devolvidos R$ 34,70 para a sociedade. E depois do intervalo eu vou conversar com Ademar Leal, agropecuarista, empresário do setor de nutrição animal. E nós vamos falar sobre silagem de capim mombaça. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Finhold e Lucílio Macedo. De segunda a sexta, 11h45 da manhã e aos sábados, 12h30. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Em maio você tem um encontro marcado com uma das... Complém. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra.
Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Já imaginou passar a tarde inteirinha fofocando? Tem muita bomba, muita discussão. De segunda a sexta, 13h20 da tarde, fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Mega Telecom, soluções em TI e Telecom para sua empresa. E agora eu vou conversar com Ademar Leal. O Ademar, ele é agropecuarista e é empresário do setor de nutrição animal. E nós vamos falar sobre silagem de capim, capim mombaça. Recentemente eu fiz uma entrevista com o Ademar, colocamos no nosso canal, passamos aqui no nosso programa. Só para você ter uma ideia, nós tivemos até agora, isso já deve ter mais ou menos um mês e meio, nós tivemos quase 500 mil visualizações. E foi um trabalho assim, interessante, porque mostra que se a gente pegar o capim e levar para o boi, nós conseguimos triplicar, quadruplicar a quantidade de animais na nossa fazenda. Tanto é que essa área de capim mombaça, do que nós vamos conversar agora, tem apenas 40 hectares. É uma área pequena e você vai ver o que é que foi feito lá. Ademar Leal, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme tê-lo mais uma vez aqui para falar de um tema muito interessante. Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho, bom dia aos amigos de casa que nos acompanham aí. Eu fico muito grato em vir aqui hoje, Toninho, porque a gente fala muito e dessa vez você pôde ir lá e ver um pouco do nosso trabalho, poder filmar, poder provar que além de falar, né, que a gente busca, nós buscamos incessantemente, a gente está sempre na busca de melhorar, em busca da excelência, em busca de fazer o melhor produto com o menor custo possível. Isso você pode ver lá em loco e eu fico feliz em poder conversar um pouco agora do assunto, de números, dessas informações. Obrigado pelo convite. Que isso. E fique em casa. Bom, a área que o Ademar tem, que ele pegou lá na fazenda, a fazenda dele, na verdade, é uma fazenda de 200 e poucos hectares. Não, são 380 hectares. 380 hectares a fazenda do Ademar. E hoje, 40 hectares foi plantado com capim mombaça dentro da mais alta tecnologia, 60 toneladas por hectare. O Ademar vai poder, durante 100 dias, na próxima seca, tratar de 1.700 bezerros ou então de 1.500 bois. Sendo que você precisaria de uma área mínima de 1.300 hectares para ter essa quantidade de animal. Ele, com 40 hectares, ele vai simplesmente fazer miséria com esses 40 hectares. Ademar, o programa é seu, pode debulhar aí. Obrigado. Dá para a gente ver na tela o que foi produzido o ano passado, ver alguns números, né? Nós temos 330 hectares de pasto, né? Uma fazenda média. Para os padrões de gado de corte em Goiás, é uma fazenda muito pequena. Então, o que a gente tinha para fazer era o seguinte: vamos colocar essa propriedade para ser produtiva, rentável e que possa justificar os investimentos, porque a gente possa ter maquinários, equipamentos, tecnologia e para que todos que queiram lá visitar possam ver uma fazenda que realmente está excessivamente preocupada em produzir com custo baixo. Lá nada é excesso. Nós pautamos para não ter excesso em nada, sempre na busca de fazer o que é mais próximo do ótimo econômico.
tá certo? Então, essa produção, inclusive, só para complementar, de 60 toneladas por hectare, não era o nosso alvo. Um ano fantástico, as chuvas vieram de forma como se fosse o Brasil, eu até cito que o Brasil está irrigado nessa temporada de chuvas. Então nós tivemos chuvas maravilhosas, de um trabalho muito bem feito da base, aí eu tenho números de preparo de solo, do plantio, da colheita e ensilagem, e aí a gente teve esse número aí que é realmente, para nós, foi uma surpresa muito positiva. Tudo que a gente fez foi para produzir de 40 a 45 toneladas no primeiro corte. E se você vai lá visitar o segundo corte, nós vamos poder vir falar dele daqui a 40 dias. Pois é. E quando nós fomos fazer essa visita, que estava tendo a colheita lá do primeiro corte, a turma estava alegre porque tinham conseguido 52 toneladas por hectare. Então foi tudo mentira. Deu 60. Na verdade, não é que é mentira. Aquele talhão lá, são 3 talhões, né? Eu entendi a brincadeira, mas são 3 talhões e a gente podia comprovar naquele momento que o talhão fechado, o talhão 1, ele tinha produzido 52. Mas é que os demais produziram muito mais, elevando a média, eram áreas maiores, elevando a média. E nós chegamos com 40 hectares com 2.400 toneladas de silagem. 60 toneladas por hectare de silagem. Quanto custou por hectare para você colocar lá no monte pisado, envelopado, com a lona em cima? Eu vou falar o valor final, para matar a curiosidade de quem quer ver só o valor final, e depois eu vou construir o raciocínio de que cada momento, em cada etapa, como a gente dividiu os custos. A silagem ficou em R$ 142,08 por tonelada de matéria natural. A matéria natural é o material ensilado do peso que ele está. Quando você fala em matéria seca, que é só para explicar um pouco, é quando você tira a água. E a matéria seca desse material foi realmente muito baixa. Chovia muito, não parava, nós estávamos com dificuldade, a gente já estávamos há 30 dias medindo a matéria seca e ela não aumentava. O ideal é entre 26%, 28%, 29% de matéria seca. E esse capim tinha apenas 21% de matéria seca. Não é o momento ideal do corte, mas a gente não podia esperar mais por N motivos, inclusive porque a gente precisa do segundo corte. Então o custo da matéria natural, R$ 142,08 por tonelada. Como foi dividido esses custos? Nós tivemos um preparo de solo muito caro. Era uma área antiga de braquiarão, como essas vizinhas que vocês podem ver na imagem, aquela vizinha lá, ó. Então, era muito antiga, muito bem formada, que eu precisava de matar a braquiária, que não é um desafio difícil. É muito complicado. E tinha muitos lugares de alta compactação. Então, nós tivemos arado, fizemos aragem, gradagem pesada, até arado de IVEC em algumas áreas a gente pegou. Então, o preparo de solo ficou em R$ 2.300 por hectare, que para esse corte, só nesse corte, custou R$ 38,33 por tonelada. O plantio, adubo, calcário, semente, os químicos, os combustíveis, R$ 3.900 por hectare, que deu a R$ 65 por tonelada, perfeito, R$ 65 por tonelada, só desse corte. Esse aqui, nós não vamos ter esse custo também, porque não vai plantar de novo. E a parte de ensilagem, que estava muito complexo, porque a produção foi muito alta, fugiu um pouco do preço. Nós tivemos que pagar o equipamento por hora, estava combinado por hectare e tal, porque produziu demais, gastou muito tempo para cortar, ficou em R$ 38,75 por tonelada. Aqui está o corte, o carregamento, a compactação, a ensilagem e os inoculantes. R$ 38,75 por tonelada. A soma dá R$ 38,00 por tonelada da colheita, R$ 65 por tonelada do plantio e R$ 38,00 por tonelada de preparo de solo, totalizou R$ 142,08 por tonelada debaixo da lona. E tem gente pagando aí R$ 350 por tonelada para tratar do gado. É uma loucura, não é? Está aqui a prova. Quem quiser ver, ir lá, olhar, ver, pegar um pedaço do capim, se levar um salzinho com azeite, é capaz de comer, porque está a coisa mais linda do mundo. E entra em contato com o Ademar, lá da Campo Nutrição Animal. O telefone do Ademar, depois nós vamos passar, mas é o 62 3645 4300. 3645 4300 é o telefone do Ademar. E tem mais um detalhe. Esses 40 hectares, o Ademar vai tratar de 1.700 bezerros durante 100 dias. Ou então, 1.500 bois. É isso que nós estamos batendo na tecla há muito tempo. Tem propriedade que a gente sabe que não dá para plantar milho, mas trata bem do capim, leva o capim para o boi e não o boi para o capim. Perfeito.
E aqui eu quero lembrar, Toninho, que esse modelo de trabalho, ele pode ser feito em qualquer propriedade, de qualquer tamanho, E a gente vê muito acontecendo, né? E outra coisa importante citar, que são 1.700 bezerros no sistema de confinamento de recria, que o consumo é até mais alto, e o boi em terminação, né? Um ou outro. E vale lembrar que daqui a 40 dias você vai lá visitar e filmar e acompanhar o segundo corte, que a gente acredita que vai produzir próximo de 20 toneladas por hectare, entre 20 e 25 toneladas, com um custo bem mais baixo, talvez esse segundo corte, um custo aí que nós usamos um pouco de cobertura, e o corte que deve próximo de R$40 por tonelada. Então, hoje é dia 1º de maio, dia 1º de maio. Então, daqui 30, 40 dias, lá para o dia 10 de maio... 10 de junho. 10 de junho, desculpe, vai ser feita a segunda colheita. Perfeito. Você que está nos acompanhando, se você gosta de ver para crer, liga para o Ademar, conversa com ele, é pertinho daqui, 1h20, 1h30, você vai até lá na fazenda, 95% é tudo asfalto, é só um pedacinho de terra, você vai lá e olha, se compensa ou se não compensa. Então, nós aqui do programa Agronegócio, do canal TV Agro, nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo. A saída da pecuária está na agricultura. A saída da pecuária está na agricultura, quer de leite, quer de carne, né, Ademar? Acho que não tem outra não, né? Exatamente. A produção de comida, nós temos seca todo ano. Apesar, esse ano está maravilhoso, né? Está chovendo hoje, em 1º de maio, em Goiânia. Mas nós temos aí um momento que vem daí para frente, que é de seca. Então, você já imaginou, o pecuarista que tem a vantagem da São Joaquim competitiva hoje para comprar bezerro em julho, em agosto, em setembro. Nossa! Eu não tenho capim, às vezes a pessoa tem dinheiro, tem uma oferta de bezerro muito boa, mas não tem capim. A São Joaquim, como qualquer outra propriedade que faz e usa essa tecnologia, pode comprar em qualquer momento do ano. Então isso já te traz um diferencial competitivo. E segundo, quando começa a chover, você está com os animais na fazenda para ir soltando na dose que você precisa. E não precisa sair doido correndo para comprar o gado tudo no mesmo momento, não é isso? E o Ademar agora ele pode brincar, ele fala, não, eu tenho esses 40 hectares, não, sabe de uma coisa, eu vou fazer mais silo dele. Vou usar só para silo. Não, eu vou fazer o primeiro corte de silo e depois eu coloco os animais. Faço aí a cerca móvel, cerca elétrica móvel. Ele começa a brincar com a pecuária. Por quê? Porque não vai faltar comida para ele. Ele vai ter boi gordo o ano inteiro e, por incrível que pareça, com custo lá embaixo. Então, se você daqui 40 dias quiser ver a segunda colheita, liga para o Ademar, liga lá na campo, liga lá para o pessoal e fala, escuta, eu quero o endereço da fazenda que eu quero ir lá ver. O telefone é o 62-3645-4300. 3645-4300. E aí você vai, São Tomé, você vai ver para crer, porque lá vale a pena você visitar. Ali a pecuária funciona. Ademar, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Foi um prazer tê-lo aqui. Desejo a vocês sucesso no seu empreendimento, que eu sei que vai ter. E você que está nos acompanhando, não perca essa oportunidade para fazer isso que o Ademar fez o ano que vem. 1 hectare, 2 hectares, 10, 40. Ademar, obrigado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom café. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditam ou acreditarão no que você faz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.